Atualmente conhecida por sua ferramenta de navegação por GPS com recursos colaborativos atualizados em tempo real, a Waze Mobile foi originalmente concebida a partir de uma startup israelense fundada em 2008. Com o sucesso crescente e expressivo do Waze, diversas empresas grandes do mundo da tecnologia se mostraram interessadas em adquirir a startup. Em 2013, a Waze Mobile foi adquirida finalmente pela Google por 1 bilhão, passando a implementar as primeiras funções sociais no aplicativo de navegação. Para aqueles que desejam possuir a aplicação Waze, ela está disponível para as plataformas iOS e Android com um tamanho de 45 megabytes. O aplicativo é voltado exclusivamente para motoristas de carros. Então, se você é um pedestre e quer usar o Waze para se localizar, pode ter alguns problemas com o caminho com a rota, uma vez que o sistema traça uma rota apenas para veículos transitarem. Além disso, ele não oferece informações relacionadas aos transportes públicos, somente disponibiliza a localização de pontos de ônibus. O grande atrativo do aplicativo é que ele não é como a boa parte dos outros serviços de localização, que oferece sempre as mesmas rotas baseadas-se somente nas melhores direções para o lugar que o usuário deseja ir. Ao invés disso, o aplicativo disponibiliza rotas feitas por usuários e compartilha informação sobre o tráfego em tempo real. O Waze informa também os pontos de interesse, locais turísticos e estabelecimentos comerciais. Ele também sabe onde estão os postos de combustíveis e os valores cobrados pelo estabelecimento, tendo como base as informações coletadas pelos usuários da comunidade. Essas informações coletadas funcionam da seguinte forma: ao andar com a aplicação ativa, o usuário está colaborando com as informações do tráfego para a comunidade. Além disso, se quiser ajudar mais efetivamente, pode denunciar acidentes, avisar de perigo, policiais na pista e outros eventos que estejam acontecendo para que outros motoristas saibam o que espera pela frente. Um recurso muito interessante é a possibilidade de o próprio usuário também adicionar dados no programa, como uma espécie de rede social. Ele permite que cada pessoa ensine informações relevantes que acha sobre um determinado local no trânsito, como um lugar perigoso, ou uma árvore caída no meio da estrada, um atropelamento ou uma batida. Apesar das grandes vantagens de recurso do aplicativo, há também uma grande desvantagem, que seria a poluição da tela com grandes informações que pode atrapalhar a visualização do mapa. Vamos fazer agora uma relação entre o Waze e o termo experiência do usuário. Antes de iniciarmos essa parte, experiência do usuário é um conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. O termo foi utilizado pela primeira vez por Donald Norman na década de 1980. E agora que sabemos um pouco mais sobre o que é a experiência do usuário, tiramos de fonte o Play Store e os comentários que os usuários fizeram decorrentes ao app, como foram os anos e qual foi a opinião deles. Bom, o primeiro, o usuário comentou: estou com um probleminha, pois quando uso o app, logo após encerrar os serviços, desligo e ao mesmo tempo está abrindo novamente sem ser solicitado. Desligo e ele continua ligando. Como faço para desligar quando não estiver usando? Já o outro comenta: cadê os informes sobre áreas de risco em São Paulo? Isso é importante. Deveriam pelo menos liberar uma função para que cada usuário selecione no mapa as áreas que ele entende como perigosas e receber avisos caso entre nessas áreas quando dirige. Informes de áreas de risco são essenciais. Nesses dois comentários, fica perceptível que, apesar dos usuários usarem, eles têm algumas dificuldades no quesito a que eles mais usam, ou seja, o segundo comentário segue referente às áreas de risco, ou seja, vamos dizer assim que ele dirige muito por áreas de risco e às vezes o Waze não informa que é área de risco, que a estrada está ruim ou algo assim. Já no primeiro, podemos ver que é um problema diretamente com o app ou com o celular do usuário. Isso já deve ser um problema que ele tem que resolver, seja reinstalando ou instalando novamente.
Esse próximo comentário é muito interessante, vamos ler. Sou usuário do aplicativo há 9 anos, já usei o sistema operacional diferente. Mas com Android não é a primeira vez que ele fica buscando sinal de GPS eternamente após a atualização. O app não funciona depois da atualização. Como vocês podem ver aí na tela, o Waze até respondeu, porém vemos claramente uma insatisfação do usuário com a troca de sistema operacional. Ele poderia usar iOS ou outro tipo de sistema operacional, que no caso percebemos que para ele funcionava muito bem, porém ao ele trocar, a experiência que ele teve foi negativa pelo fato do Waze não estar funcionando corretamente, vamos dizer assim, o GPS não funcionando. E sabemos que o Waze é inteiramente feito para ser um GPS, para guiar o motorista quando ele for fazer suas viagens. Então, isso é um problema muito crítico em um app como esse. No próximo comentário, vemos que o usuário ficou completamente insatisfeito. Vamos ler. Depois da última atualização, ficou muito ruim a notificação de radar à frente. Aparece uma targa minúscula na parte de baixo da tela. Quase não dá para ver quem usa o app com o áudio desligado. Ficou muito fácil não ver o aviso. Se voltasse o que era antes, ficaria melhor. Aqui vemos uma situação muito comum, em que usuários preferiam que conservassem o app como antes. As mudanças que foram implementadas com pesquisas de outros usuários não agrada a todos. E isso é um fator muito importante pelo fato de que se você faz uma mudança para que a maioria dos usuários consigam usar o aplicativo sem nenhum problema, você acaba deixando a outra parte, digamos que de lado, pelo fato de eles não conseguirem usar, como vocês podem ver aí. Então, às vezes a experiência do usuário é afetada porque você tenta fazer uma melhora para ajudar alguns, porém atrapalham outros. Os próximos comentários são boas avaliações. A primeira diz: bom, mas poderia investir mais no aplicativo. Precisaria alertar mais ainda antes do radar chegar, tipo apitar ou reticência. O segundo diz: o aplicativo é muito bom, só que teriam que ser feito algumas alterações, como modo diurno, pois com o reflexo do sol não dá para ver. Bom, são usuários que, pela avaliação, eles gostaram do aplicativo, porém eles têm um ponto aqui, eles querem que melhorem, e é isso que é o interessante. Se todos os usuários que reclamassem o app resolvesse solucionar o problema, provavelmente o app já teria acabado ou falido, enfim. Então, a experiência do usuário serve para quê? Quando você vai observando o que os seus usuários fazem, quais as suas maiores dificuldades e facilidades, você percebe que tem usuários que conseguem manipular melhor e usuários que têm dificuldades de manipular. Então, a mesclagem desses dois, ou então a implementação de ferramentas para leigos e usuários avançados, são essenciais para a experiência do usuário, pois os dois lados vão ser beneficiados. Bom, esse foi o Waze e a experiência do usuário. Bom, agora falaremos sobre as 10 heurísticas de Nilson com o objetivo de avaliar a qualidade da interação e da interface da aplicação Waze. A primeira heurística de Nilson trata sobre exatamente a informação que o usuário precisa no momento, nem mais nem menos. Isso significa que a aplicação precisa certificar de que a interface sempre informa ao usuário o que está acontecendo. Ou seja, todas as ações precisam de um feedback instantâneo para orientar o usuário. Dividimos essa heurística em 3 partes, em 3 questionamentos na verdade, que são eles: o sistema mantém o usuário informado sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo, o usuário consegue identificar sua localização dentro do sistema, os usuários são mantidos informados sobre o progresso do sistema com apropriado feedback em um tempo razoável. E após esse questionamento,
entramos em um contexto que seria a visualização da rota calculada e a estimativa de tempo de viagem que seria uma ida para o Sinai. Quando decidimos a rota, o sistema não só nos mostrou o tempo e a distância para chegar ao Sinai, mas também o trajeto mais rápido para chegar ao local, junto com as adversidades que estariam pela frente, como trânsito, obras em construção, etc. A heurística, compatibilidade entre o sistema e o mundo real, pode ser explicada como a natureza do ser humano encontrar conforto naquilo que lhe parece familiar. Uma interface funcional e acessível deve falar a linguagem do usuário, isto é, utilizar frases, conceitos que sejam familiares ao usuário. Essa heurística tem como principal característica demonstrar ao usuário uma interação com que ele fique confortável em utilizar o aplicativo. Nesse primeiro exemplo do Waze, podemos observar que essa heurística está gritantemente sendo utilizada, pelo fato de que as próprias rotas estão selecionadas de maneira em que se parece com uma estrada, o ponto de chegada está marcado com um círculo vermelho e uma seta apontando onde é, e também tem aqui logo na parte inferior um botão chamado Ir, com um sinal de play, ou seja, dando a ideia de que vai iniciar a corrida. Nesse segundo print, vemos também que, além das rotas, o Waze utiliza também outras maneiras e várias possibilidades do usuário conseguir utilizar. Aqui vemos que ele pode escolher o tipo de veículo, ele também pode escolher o tipo de combustível, a placa, e ainda o Waze tem várias funções, como por exemplo localizar onde tem blitz, onde tem trânsito, onde teve acidentes e os pedágios. Então, vemos que o Waze utiliza bastante dessa heurística, que é compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Começando com essa heurística, a situação que mais pode definir ela se vem da o usuário precisa ter controle do sistema de forma que ele possa cancelar ou desfazer operações a qualquer momento. Bom, podemos dizer que o Waze está de acordo com o requisito proposto pela heurística em questão. Afinal, a interface do sistema permite por completo o controle do usuário sobre a plataforma. Ao iniciar uma operação proposta pelo sistema do aplicativo, o mesmo lhe permite controlar seu destino através do mapa, tal como também permite o cancelamento de tais operações, cedendo ao usuário uma sensação de controle e liberdade com relação à aplicação em questão. Consistência e padrões. Esta quarta heurística de Nielsen trata sobre o mesmo comando ou ação que deve ter sempre o mesmo efeito. A mesma operação deve ser apresentada na mesma localização e deve ser formatada ou apresentada da mesma maneira para facilitar o reconhecimento do usuário. O sistema basicamente deve possuir a mesma linguagem o tempo inteiro, facilitando a identificação pelo usuário, e nunca identificar uma mesma ação com ícones ou palavras diferentes. Infelizmente no Waze percebemos a violação dessa heurística quando há uma dupla linguagem no aplicativo e nomes diferentes para a mesma função. Trazendo mais uma citação para definir a heurística na qual estamos trabalhando, a que mais se encaixa nessa heurística em questão é a citação, abre aspas, é necessário um design que previna os erros, procure os pontos fracos do sistema onde o usuário podem se confundir e evite isso, fecha aspas. Bom, com relação ao design e layout do aplicativo, a interface geral é um tanto quanto diferente de se utilizar. Entretanto, com alguns minutos de uso e procura, é fácil se habituar. O aplicativo possui uma aba de ajuda e prevenção de erros, onde é possível checar os problemas que já ocorreram naturalmente, além de poder procurar um problema específico pela aba Ask a Question. No geral, o aplicativo se sai bem nessa heurística, indo bem mais além do que se propõe. Bem, a heurística reconhecimento em lugar de lembrança informa que objetos e ações devem ser visíveis e fáceis de entender, ou facilmente recuperadas sempre quando for necessário. No caso do Waze, a recuperação de dados é a que mais se destaca.
Se adicionarmos uma rota no Waze e de alguma maneira o aplicativo fechar ou bugá-lo, ao reabri-lo, poderemos encontrar aquela mesma rota em até modo offline. Ou seja, o aplicativo desde já se preocupa com a segurança do motorista, no caso de ficar sem internet, ou o salvamento das rotas, caso ele não entenda do lugar e esteja sem internet. A heurística Eficiência e Flexibilidade de Uso tem como principal objetivo ser útil e atender tanto a usuários inexperientes como experientes, sendo necessário que os inexperientes tenham mais informações para conseguir usar o aplicativo. Essa heurística tem uma característica importante, como por exemplo no Windows, onde você tem atalhos para usar para fazer um caminho mais rápido, como por exemplo Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. No Waze, no primeiro print, vemos aqui que o usuário tem uma flexibilidade enorme no uso, pelo fato de que ele poder escolher o veículo, o tipo de combustível, a placa e os passes de pedágio. Já no segundo, aqui a gente vem para a forma em que ele pesquisa. Como vocês podem ver, ele pode deixar salvo alguns locais, como por exemplo postos de combustíveis, trabalho, escola, casa. Além de ter uma barra ali em cima, com alguns locais que são geralmente pesquisados, como restaurantes, shopping, e a barra de pesquisa, tanto que você pode digitar ou como você pode utilizar o comando de voz para conseguir utilizar a heurística. A heurística Design Minimalista Estético determina que o uso de diálogos não devem possuir informações irrelevantes, e sim apenas informações relevantes para o usuário, não o confundindo e não dificultando o seu entendimento. Se abrirmos agora o aplicativo Waze, podemos perceber que o aplicativo está repleto de informações, mas todas aquelas informações apenas são relevantes ao entender do motorista, pois por ser um aplicativo de GPS, um aplicativo de trânsito, ele deve facilitar ao máximo a vida de seus condutores, trazendo a transparência de um site fácil e de um site prático. Trazendo novamente uma solicitação que pode se definir a heurística e sua base, a heurística em questão é definida por, abre aspas, mensagem de erros claras, contextos simples e diretos, não intimidando o usuário e sim conduzindo a possíveis soluções. Bom, como descrito na última heurística, com relação à prevenção e diagnóstico de erros, o sistema aplicativo sai bem no geral. A visibilidade do aplicativo passa uma sensação de simpatia, até mesmo em ocorrência de erro, sendo direto no ponto em questão com seus formulários de marcação na aba Resolver um problema. Relatar um problema, na verdade. É possível você criar formulários para a resolução de um problema no qual você esteja tendo. O aplicativo em si possui uma aba na qual é possível relatar problemas ou erros locais específicos mostrados pelo mapa. Basicamente, você pode relatar um erro que você está vendo no mapa, ou você está em um local e está dando uma informação diferente. Você pode relatar um erro em um local específico do mapa. Por exemplo, na minha casa está dando errado. Você relatar que na minha casa está errado. Pode mostrar os erros em ruas, bairros, pontos do mapa ou imagens erradas. No caso de ajuda e documentação, o sistema deverá fornecer toda a ajuda e documentação para o usuário em suas utilizações, fornecendo até espécies de tours guiados, totalmente autoexplicativos. Caso o usuário encontre algo errado, ele poderá falar direto com o suporte, que coletará todas as suas informações e analisará-as imediatamente. Todas as informações são encontradas facilmente no menu. O aplicativo Waze
é um dos grandes exemplos de comunicabilidade. Com o seu sistema por voz, ele auxilia muito o motorista na hora do trânsito. Sabemos que a combinação de celular e volante quase sempre não dá certo. Então, o Waze disponibilizou um sistema de voz para auxiliar os motoristas, como vocês podem ver nesse vídeo. Vamos pegar a Avenida Fernandes da Cunha, Salvador. Após ver o vídeo, nota-se que o Waze tem uma ampla comunicabilidade entre o motorista, entre o usuário e o aplicativo. Além da voz, você pode alterar para um tom de voz que você quiser ou de um personagem, e também você pode deixar o celular em um ponto específico que você pode olhar o gráfico das ruas ao ponto que você vai se locomovendo. O Waze é muito característico nesse ponto, pois a dinamização entre o motorista e o aplicativo torna-se essencial. Por isso, ele se diferencia de muitos aplicativos de navegação, pelo fato dele ser completamente interativo e não oferecer riscos. O aplicativo Waze não escolheu a cor azul apenas porque ela era bonita ou chamativa, e sim, porque a cor azul ela passava um ar de tranquilidade, estabilidade e controle. Assim como o preto que é apresentado dentro de si, que transmite o poder, a elegância e a formalidade. Um aplicativo bonito, simples, prático e rápido de se usar. É isso que define o Waze. Ainda a respeito da comunicação, temos que falar também a respeito do affordance. Affordance é utilizado quando o usuário não precisa de uma explicação prévia ou um tutorial para conseguir utilizar um objeto ou conseguir fazer alguma coisa no seu software, no seu sistema. Um dos grandes exemplos de um affordance é a porta e a sua maçaneta. Mesmo que o usuário nunca tenha visto ou ninguém tenha explicado a ele como fazer, ele provavelmente conseguirá abrir a porta com um comando da mão, seja girando ou abaixando a maçaneta. A respeito do Waze e o affordance, o Waze, como um aplicativo que estimula muito e puxa essa interação com o mundo real, ele precisa que o usuário não se distraia tanto e também utilize de forma rápida e fácil. Então, a gente encontra muitos affordances dentro do Waze. Porém, o que o nosso grupo achou mais relevante trazer é essa parte do reporte, pelo fato de ser bastante intuitivo e ele demonstrar de forma e no momento exato o que o motorista vai encontrar ou o que ele pode fazer para melhorar alguma coisa. Como vocês podem ver, aqui ele está falando sobre o tráfego, se está engarrafado, se está livre, tem um reporte à polícia, caso aconteça alguma coisa, tem um reporte de batidas, tem o posto de gasolina, avisos. Então, são meios que automaticamente você clicar nesse botão, você consegue fazer o que está representado no ícone e no que está escrito. Então, um grande exemplo de affordance, mesmo que você nunca tivesse usado o Waze antes, você conseguiria utilizar esse reporte com apenas um simples toque. Bom, o Waze é um dos melhores aplicativos de trânsito e navegação do mundo, que traz informações sobre o tráfego em tempo real, além de sua interface que contribui para a inclusão de deficientes, o que facilita muito a vida dos motoristas no geral. De modo geral, o aplicativo sai bem, porém de forma escassa no quesito de acessibilidade. O sistema do aplicativo possui diversas funções que entram nesse quesito, tal como a possibilidade de compartilhar o seu trajeto com um amigo, que também tem que ser o usuário do aplicativo, permitindo que ele visualize o trajeto em questão. Além disso, o Waze tem a funcionalidade de comando de voz para pessoas cegas. No caso, não é diretamente para pessoas cegas, mas pode ser utilizado por elas.
permitindo que o usuário controle sua rota por meio da voz, além de outras funções por meio apenas da sua voz. É isso que um comando de voz faz. É, Entretanto, ambos esses dois serviços não são voltados para a inclusão dos deficientes no meio do aplicativo, e sim para a segurança geral do usuário, já que você compartilhar sua rota com um amigo é mais comum o meio dele ver, e etc. E por voz é mais como prevenção do motorista no meio do volante, né? Que ele não pode mexer no celular, etc. E aí a voz facilita esse tipo de interação. Além dessas duas formas de comunicação, não existe nenhum meio de acesso aos deficientes no aplicativo. Não existe nada que possa incluir eles assim. Por isso, o aplicativo sai bem, só que de forma escassa.